Olá, tudo bom? Essa semana, um caso repercutiu em todo o cenário nacional de uma jovem que se envolveu sexualmente com seu pai. Sem necessidade de entrar muito em detalhes, na verdade, pai e filha tinham um caso de amor há mais ou menos 2 anos. O pai, 40 anos aproximadamente, e a filha, 20 anos. E quando os dois foram chamados para depor, ela disse que realmente ama o pai dela e quer ficar com o pai dela. E não foi estupro de vulnerável nem abuso sexual. Ela é apaixonada pelo pai dela. Por sua vez, o pai também disse que gosta da filha e que, embora saiba que é imoral, ele se envolveu afetivamente e sexualmente com a filha. Uma das grandes polêmicas dentro da teoria freudiana é que o célebre pai da psicanálise descobriu que existe sexualidade nas crianças e existe um interesse entre pai e filha e filho e mãe. É um triângulo amoroso pré-púbere que se constata no conceito de complexo de Édipo. O superego, que é um conjunto de valores morais internalizados, que vai conseguir romper essa relação para que o menino passe a se interessar pelas mulheres da sua vida e não pela sua mãe, e a filha passe a interessar-se pelos homens que cruzarão seu caminho e não seu pai. Do contrário, seria um incesto, que é o que ocorreu nessa semana. Embora o incesto, juridicamente, diante do Código Penal, não seja considerado um crime, é imoral, indecente e depravado. Imagine vocês um pai dormindo com a filha. Algo polêmico, não é? Mas tem algo que o Freud também descobriu. Não só a existência de abusos sexuais, relações incestuosas dentro da família, não. Ele descobriu algo que originava essa situação. Eram os tabus. Tabu, diferente do dogma, que é um conceito que não se pode questionar, tabu é algo proibido, censurado. E o que ele encontrou ao tratar as histéricas é que elas sofriam de tabus familiares e culturais. Elas tinham lá suas fantasias e desejos eróticos e não podiam falar. Se a psicanálise é a cura pela fala, não falar seria a origem de neuroses e graves e profundos transtornos psicológicos. O que se sabe hoje na nossa sociedade é que abordar relações incestuosas ainda é um tabu. Naquela política do avestruz de que se eu não falar do problema, ele vai desaparecer como mágica, devemos evitar esses assuntos espinhosos, temas polêmicos e delicados. Enquanto isso, os atos continuam. Enquanto isso, a pedofilia, os abusos sexuais pelo próprio pai continuam, porque não se pode falar. Então o tabu está na origem de vários problemas sociais e Freud trouxe à tona essa questão. Estamos em pleno século XXI, ano 2021, e a religiosidade, os valores culturais ainda alimentam tabus cruéis e desumanos, onde centenas de mulheres diariamente sofrem violência doméstica, em relacionamentos tóxicos, abusivos, mas não podem falar. Quando pedem ajuda ao pastor, ao padre, a um amigo da família, ele diz: bom, todo casamento tem seu ônus. Ele vai mudar, espere, tenha paciência, ore. Ou seja, não se pode denunciar, porque se você fizer, não será ouvido. Vão invalidar sua dor, desrespeitar seu sofrimento. O que aconteceu nesse caso, nessa semana, foi que a esposa do pai envolvido descobriu o caso incestuoso dele com a própria filha e mandou matá-lo.
Ou seja, a esposa não suportou aquela situação. Era um tabu. Será que ela pediu ajuda a alguém? Será que ela compartilhou esse sofrimento com alguém? E se ela tivesse compartilhado, alguém a escutaria? Alguém levaria a sério nessa sociedade cheia de preconceito, de machismo, de patriarcado? Alguém leva a sério uma denúncia desse tipo? Quando Freud apresentou essa teoria, mostrando que existe esse triângulo sexual, embora não genital necessariamente, desde a infância, estabelecendo os estágios de desenvolvimento psicossexual, oral, anal, fálico, latência, genitálico, foi um escândalo. Porque até aquele momento, estamos falando aqui do início do século XX, acreditava-se que criança era como um anjo, inocente e desprovida de maldade e de libido, o que não é verdade. O que vemos nesse caso, no depoimento da jovem, embora ela tenha sofrido, e não estamos aqui para nos abster dessa possibilidade, ela pode ter sofrido algum tipo de violência, mas ela no depoimento disse que gosta do pai e quer ficar com o pai dela, é apaixonada pelo pai. E o delegado observou que o comportamento dela é como se fosse de esposa. Ou seja, um assunto desse, quantos devem existir na sociedade? Quantos casos incestuosos que não se pode falar? E o tratamento? Às vezes, a cura vem do ato de falar. Quando existe um tabu no inconsciente coletivo, ele vai originar e vai alimentar por ainda muitas décadas esse tipo de sofrimento silenciado, onde as vozes são caladas para manter um conservadorismo cruel, patriarcal, onde a figura de autoridade que deveria proteger, cuidar, disciplinar e educar, usa o inocente, o frágil, como objeto sexual. O Freud não apenas descobriu a origem desses transtornos, dessas fantasias, desses incestos, desses abusos sexuais. Ele também descobriu que na origem deles existe o tabu, a censura, o impedimento de abordar tais realidades, que embora seja uma realidade dolorosa, sofrida, traumática, já pensaram as consequências a longo prazo de um filho que cresce nessa relação de intimidade inapropriada com o próprio genitor? Alguns enveredam pelo caminho do homicídio, do suicídio, ou entram na prostituição, enfim. A psique deles fica destruída. Em várias sociedades no passado, esses hábitos de incesto, essa relação sexual parental era comum, mas toda sociedade, para tornar-se civilizada, teve que abolir tais práticas. E ao abolir tais práticas, ela consegue progredir moralmente, porque um pai, na sua função de pai, é preciso proteger os filhos, cuidar, discipliná-los, dar o exemplo. E o Freud vai colocar que muitos desses filhos dificilmente se recuperavam. E infelizmente alguns deles se tornavam também abusadores dos seus próprios filhos, passando adiante um ciclo familiar de crueldade, de violência doméstica e de relações abusivas. É preciso abordar, por mais desconfortável que seja, esses temas. É preciso trazer à tona o que está no inconsciente da sociedade. Essa sombra, para conseguir curá-la pela raiz, extirpando esses valores que impedem de abordar com honestidade e responsabilidade esse tipo de crime perpetrado ainda no século XXI.